Boa noite, amados irmãos e amadas irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós nos encontramos num domingo, mais um domingo de quarentena, e nós estaremos aqui juntos para o momento da Palavra de Deus e o momento da Ceia do Senhor. Este é o primeiro domingo de abril de 2020. Vamos orar ao Senhor antes da leitura. Eu quero orar com você nesta hora, para que Deus nos conduza neste momento de reflexão. Ó Senhor Deus, nós estamos na Tua presença nesta hora da noite, no primeiro domingo de abril, para, Senhor, meditarmos na Tua palavra e juntos como igreja em células familiares tomarmos a ceia do Senhor devido ao isolamento, ao confinamento, à quarentena nos resguardando do Covid-19. Senhor Deus, eu te peço nesta hora a Tua bênção para a palavra que vai ser exposta. Peço a Tua bênção para todas as pessoas que terão acesso a este vídeo. Que o Senhor guarde as suas vidas, que o Senhor as abençoe e que, ó Deus, em breve nós possamos nos reunir em nossas casas de oração, a fim de que possamos juntos conviver. O Senhor nos auxilie agora pelo bom Espírito Santo na exposição da sua palavra. Amém. Dominicalmente eu tenho conversado com vocês sobre o livro de Neemias, e é o que faremos mais uma vez hoje. Neemias recebeu uma incumbência do Senhor, nosso Deus, para reconstruir a cidade de Jerusalém. Ele entendeu que Deus queria que ele reconstruísse a cidade de Jerusalém. Vocês lembram que Neemias começa a pensar sobre isto a partir de uma notícia que ele tem daqueles judeus que voltaram, que foi a primeira leva de judeus a voltarem do exílio babilônico, que foram autorizados por Ciro a voltar para Jerusalém. E Neemias então pede notícias dessas pessoas. E Ananias, seu irmão, diz que a situação era dificílima, porque havia extrema pobreza, a cidade tinha suas portas e muros queimadas, as casas destruídas, e aquelas pessoas que voltaram num primeiro momento para Jerusalém não conseguiram fazer grande coisa, o templo estava destruído. Então, quando Neemias tem essas notícias, ele se assenta, ele chora, ele lamenta alguns dias, e depois ele jejua e ora, faz confissão, e ele se dispõe, corre o risco de perder a vida, porque ele compareceu, como você pôde acompanhar aqui as meditações, ele comparece triste perante o rei Artaxerxes, e diante da rainha no momento festivo. Ele poderia ser condenado à morte, mas ele estava orando a Deus, e não somente ele, outras pessoas estavam unidas a Neemias em oração, e ele então consegue o favor do rei e consegue condições, consegue verbas, insumos para que voltasse a Jerusalém e reconstruísse aquela cidade. Foi escoltado por oficiais, pelo exército dos medos e persas, enfim, ele chega a Jerusalém. Agora nós vamos meditar nesta noite sobre a estadia de Neemias em Jerusalém. O que é que ele viu lá? Eu gosto muito de falar, de expor o livro de Neemias, porque ele nos dá lições importantíssimas. Neemias não somente ficou parado
diante da grande dificuldade do seu povo. Ele não ficou apático, ele não ficou desinteressado. Você acompanhou isso, você viu que ele se interessou, mas não foi um interesse temporário. Ele foi tomar providências, ele arriscou a própria vida. Em seguida ele viaja e vai para Jerusalém com um propósito firme no seu coração de reconstruir, de fazer alguma coisa, de auxiliar, de se pôr à disposição para que as coisas acontecessem. É isso que ele faz. Deus também, no tempo presente, precisa da nossa disposição. Você está de quarentena, eu estou, boa parte, um terço da população do mundo está de quarentena, pelo menos. E o que é que nós podemos fazer? Eu sei que já temos feito algo importantíssimo, estamos orando a Deus continuamente. Era o que Neemias também fazia. Ele estava orando a Deus. Ele estava se colocando diante de Deus. E à medida que nós nos colocamos diante de Deus, o Espírito Santo vai nos mostrando que existem coisas que podem ser feitas, com as quais nós não estávamos atinando. Neemias chegou em Jerusalém e ele, sem que ninguém soubesse, uma noite ele pegou o seu animal e montou e saiu para checar a cidade, para ver a real situação da cidade. Ele não conhecia somente de ouvir falar. Ele ficou sabendo da situação extrema, mas ele quis pessoalmente constatar o que estava acontecendo com os judeus lá na cidade de Jerusalém e nas aldeias e cidades, enfim, dos judeus. Ele vai andar pela cidade de Jerusalém. Ele quer ver de perto aquela situação. Ele não mandou alguém fazer isso, ele mesmo foi. Ele não declarou a ninguém o que Deus tinha posto no seu coração quando chegou àquela cidade. Ele foi constatar a realidade. O que é que de fato acontecia aos judeus? E ele viu algo estarrecedor, algo muito triste. A cidade com as suas portas queimadas a fogo, escombros por todo lado. Havia locais em que o seu animal não conseguia passar, e ele constata aquela realidade terrível. Mas não me consta que Neemias perdeu o equilíbrio porque constatou aquela situação de dificuldade. Hoje no Brasil nós estamos vivendo uma situação de grande dificuldade. Nem todas as pessoas podem ir ao seu local de trabalho, algumas estão fazendo o seu trabalho em casa, a grande maioria está por obrigação de quarentena. Nós não estamos proibidos de sairmos às ruas, mas não faremos isto por conta da segurança dos nossos familiares que estão em casa e também das pessoas que têm necessidade de sair em virtude da atividade profissional. E a situação é muito difícil. Constatamos também que a situação é difícil. No caso de Neemias, ele teve que andar na cidade de Jerusalém e verificar a real situação da cidade e viu que era de calamidade. Um estado de calamidade vivia a cidade de Jerusalém. Assim como nós estamos vivendo um estado de calamidade por conta da pandemia do novo coronavírus. Neemias constata tudo aquilo. Neemias vê que a situação é muito difícil. Ele diz no versículo 11 do capítulo 2 que cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Ele sai com poucas pessoas e ele vai verificar a real situação da sua cidade. Deus tinha posto algo no seu coração.
ele não declara logo, ele é prudente. Ele vai checar a real situação da cidade. E o que ele vê é destruição, portas queimadas a fogo, lugares onde o animal não podia passar, tamanho o volume dos escombros. E aí ele vê tudo, ele checa tudo, ele entende o que está acontecendo ali à sua volta. Ele não está se deixando guiar por ninguém, a não ser pelo próprio Deus. Mas ele vai verificar, ele vai checar a real situação de sua cidade. Assim também nos dias que nós estamos vivendo, é preciso que a gente tenha muita lucidez, né? Eu sei que você está recebendo uma enxurrada de áudios, de vídeos, né? De informações. Há um grupo que exacerba, pode exagerar na questão das dificuldades promovidas pela pandemia, outros que negam. Recebemos mensagens dizendo, não, o número de mortos não, é bem menos que aquilo que a mídia está informando. E a gente vai sendo bombardeado por muitas informações. É preciso que a gente tenha muita lucidez nesses dias para perceber o que é certo e o que é errado. Eu defendo a tese de que o que é certo, o que é errado. Doa quem doer. Se não é certo aquilo que se está fazendo, não é certo. E lembram da semana passada? E como é que eu fico sabendo que não é certo? Eu tenho que olhar as circunstâncias. Eu olho os jornais televisivos, jornais impressos, eu os leio, eu procuro me informar do que está acontecendo. É o que Neemias fez, ele saiu, ele foi caminhar na cidade, checar mesmo se as informações que ele tinha recebido de seu irmão Anani eram factuais mesmo, eram reais. E naquele caso ele constatou que de fato era aquilo que estava acontecendo. Não tinha o que negar ali. Estava realmente a cidade em escombros, em total destruição. Então, em seguida, após constatar que a cidade está terrivelmente destruída, ele então, no verso 16, diz aqui do capítulo 2 de Neemias: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Até então ele não se declara, ele não diz o que foi fazer, ele não diz a ninguém, ele está ali com um propósito. Deus pôs um propósito no seu coração de reconstruir a cidade, mas até então ele não havia declarado isto a ninguém. Muitas vezes na nossa vida a gente tem que ficar calado, muitas vezes a gente tem que calar. Há tempo de falar e há tempo de calar. Dizem que até o tolo, que quando se cala, passa por sábio. Então, há determinados momentos que precisamos calar. E estar calado em muitos momentos é importante, porque muitas coisas se resolvem sem palavras. Nem sempre é com palavras que nós vamos resolver determinadas situações. Algumas situações na nossa vida pessoal, na nossa igreja, no nosso trabalho, se resolve mesmo no campo da oração. No campo também de uma ação coerente, sábia, prudente. Até então ele não tinha dito nada a ninguém, mas agora no verso 17 do capítulo 2, diz assim: então lhes disse, agora Neemias vai falar: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Agora ele vai reconstruir a cidade. Ele convoca as autoridades. Ele já constatou, é uma realidade ali.
ele não está falando nada de incoerente. Ele viu as circunstâncias, não é? Como comentei com vocês no domingo passado. Neemias viu as circunstâncias. A cidade está de fato destruída. Há uma palavra de Deus que a cidade devia ser a eterna capital dos judeus. E Neemias agora vai trabalhar para isso. E convoca os magistrados para que a cidade seja reconstruída, segundo a promessa de Deus, que a cidade seria a eterna capital deles. Então, ele chama a todos eles. E diz para aqueles homens, aquelas autoridades, a realidade da cidade, a realidade que as autoridades não podiam negar. Está ali tudo muito claro. Não podemos negar que existe uma pandemia no mundo. Não podemos negar, ela está aí. Qual será a gravidade dela no Brasil, ainda não sabemos. Oramos contra, mas ela está aí. Já tem matado centenas de pessoas no Brasil. Não podemos dizer que não é uma coisa grave que está acontecendo. É muito grave, é muito sério. E devemos ser responsáveis. Nós, da primeira igreja, por unanimidade, decidimos fechar o nosso prédio de cultos. Fechamos, é o certo. Depois de constatar a realidade, se toma providências. Algumas vezes tomar providência é não fazer coisa alguma. É recuar ali naquele momento e esperar. Como nós estamos fazendo. Mas há uma série de coisas que podemos fazer enquanto aguardamos passar essa torrente. Reflexões devemos fazer quanto às nossas posturas políticas, posturas religiosas. Aqui, vamos dizer assim, um protótipo, né, da fake news, veremos aqui nesse mesmo texto. Eu fico admirado como muitos crentes repassam fake news. Notícias falsas, se a notícia falsa é de acordo com aquilo que eu desejo, então o que é que tem passar aquela informação adiante? E diariamente a gente recebe notícias falsas, montagens. Ainda bem que tem os órgãos de imprensa que costumam desconstruir a fake news, mostrando que aquelas imagens, aquelas informações não coincidem com a realidade. Deus não precisa das nossas fake news. Deus precisa da nossa disposição, da nossa oração, do nosso comprometimento. E aí Neemias chama aqui os magistrados, as autoridades, os sacerdotes e todo o povo judeu para se engajarem na reconstrução da cidade. O que é que nós podemos fazer como crentes para a reconstrução do Brasil? Espero em Deus que nos próximos dias esta pandemia passe e vamos retomar as atividades cotidianas dentro de uma certa normalidade. Mas e daí? Qual será a nossa postura a partir de agora? Como é que nós vamos agir e reagir neste mundo? A nossa relação com a natureza, a nossa relação uns com os outros. Como é que os empresários, os governos estaduais, o governo federal vai agir em relação aos pobres? Qual o lugar deles na cidade, no país? Neemias então diz que no verso 18 do capítulo 2, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estava comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias se dispôs, Deus estava com ele para realizar a obra de reconstrução da cidade. E ao expor como Deus estava agindo em seu favor, os magistrados entenderam que Neemias era realmente a pessoa que Deus estava pondo ali, junto com eles para a reconstrução, e se dispuseram, deram uma resposta à palavra de Deus, deram resposta ao discurso de Neemias, o discurso da coerência, da sabedoria. A cidade está destruída
E a palavra de Deus diz que esta é a nossa eterna capital e ela está destruída, precisa de reconstrução. Eu orei a Deus e Deus fez com que o rei Medo e Persa, Artaxerxes, fosse simpático à minha causa e me deu financiamento para realizar esta obra, me deu recursos para isso. E eu estou expondo isso para vocês e agora é hora de vocês juntarem-se comigo para reconstruir. E aquelas pessoas se dispuseram. Muitas vezes se discursa o que é certo e as pessoas não querem, se opõem àquilo ali. Isso é lamentável, porque quando a palavra de Deus é pronunciada, se há coerência na palavra de Deus, de quem a expõe, então nós devemos nos juntar para realizar aquilo que é necessário realizar, a fim de que a obra de Deus se consume, se realize. Não é? A obra de Deus se realize, se complete. Agora é interessante, o verso 19 diz: porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Servo-Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós. Quando souberam de que eles iriam reconstruir a cidade, os inimigos zombaram, acharam que eles não dariam conta, riram deles, menosprezaram a Neemias e aos judeus. E aí nós temos aqui então, aquilo que eu dizia um pouco antes, o prenúncio da fake news, porque os inimigos dizem assim no verso 19 do capítulo 2 de Neemias: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Aqui há uma informação que eles vão levar adiante. Já tinham feito isso no passado, de acusar os judeus de quererem se rebelar contra o rei Medo e Persa. Agora os judeus, a Palestina está sob a tutela dos medos e persas. Já tinha estado sob a tutela dos babilônicos e agora, por volta de 444 antes de Cristo, eles estão sob o império medo e persa. E estas pessoas os acusam de quererem se rebelar contra o rei. Inventam uma mentira, fake news, quanto à postura de Neemias e dos judeus. Mas Neemias está firme no seu propósito. Neemias está firme de que está fazendo a coisa certa, a coisa que está de acordo com o plano de Deus. Isso que é muito importante. A igreja precisa saber se ela está dentro do bom propósito de Deus, fazendo a coisa certa. Se estamos fazendo a coisa certa, a coisa que glorifica a Deus, então continuemos a fazer o que estamos fazendo. Mas se não estamos fazendo a coisa que glorifica a Deus, devemos repensar o que nós estamos fazendo. Repensar os nossos envolvimentos, seja lá com o que for. Devemos estar cientes de que a nossa postura cristã deve estar calcada, firme, na palavra de Deus, no ensino de Jesus. Ao serem acusados, Neemias e os judeus, Neemias não titubeou, não vacilou, não aceitou a acusação, não recuou, não deixou de fazer o que era certo. No verso 20, a resposta de Neemias é a seguinte: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. É a resposta de Neemias a Tobias, a Gesem, a Sambalate, esta trindade maligna. Eles o acusam de querer rebelar-se contra o rei. Mas Neemias diz: não, nós vamos reedificar a cidade.
Nós temos um propósito justo e honesto de reconstruir a nossa cidade. Queremos que ela tenha uma dignidade de uma cidade reconstruída, de uma cidade que vive plenamente a sua vida. Agora vocês não têm lugar nem memorial em Jerusalém. Eles estavam, judeus, cercados de inimigos, do povo de Amon, dos Moabitas, da Idumeia, de Asdod, de Samaria, de Dor, de Gileade, da Síria. Eles estavam cercados de inimigos. E esses inimigos agora não querem a reconstrução e inventam mentiras, e espalham as mentiras contra Neemias e os magistrados e o povo judeu, dizendo que eles queriam rebelar-se contra o rei Medo e Persa, que não era fato. Neemias estava ali com autorização do rei para reconstruir aquela cidade. Sob a acusação, dos inimigos, Neemias vai prosseguir no seu caminho. Quantas acusações você pode estar recebendo à medida que faz o seu trabalho? Quantas acusações eu posso estar recebendo à medida que faço o meu trabalho? Mas eu e você não podemos desistir da nossa tarefa. Tem muita coisa para fazer. Esperamos que mais pessoas se agreguem a nós para realizar a obra de Deus, para fazer aquilo que é certo fazer. Não queiramos que pessoas se agreguem a nós para a coisa errada, mas para a coisa certa, sim. Devemos reconstruir vidas, reconstruir relacionamentos. Depois desta pandemia, devemos nos unir mais e mais como igreja para fazer aquilo que glorifica, que exalta o nome do Senhor Jesus Cristo, para quebrar as cadeias, os grilhões, para desfazer as obras do diabo, para ir ao encontro daquele que está perdido, daquela que está perdida. Neemias estava ciente, estava certo de que Deus daria bom êxito ao seu trabalho. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos exporemos e reedificaremos. É assim que tem que ser, fazendo a coisa certa. Nunca apoiemos aquilo que não é certo, mas o que é certo, isto a gente apoia e deve se dispor a realizar, deve se dispor a levar avante aquela atividade. Ele anda por uma cidade destruída, ele vê aquela real situação, mas ele está ciente de que, como resultado de sua oração a Deus, ele foi enviado a Jerusalém para reconstruir. Ele sensibiliza os magistrados, as autoridades do povo, os judeus, para que cada um se disponha a edificar. E eles estão sensibilizados e nós vamos pegar firme. Mas aí a trindade maligna, Tobias, Gesem e Sambalate, diz: olha, vocês estão de má fé, vocês estão fazendo por interesses escusos. E Neemias mantém-se firme, porque ele sabia qual era o bom propósito de Deus para com o seu trabalho. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, sejamos sempre defensores da palavra de Deus e daquilo que é certo, daquilo que glorifica a Deus. E que, mesmo diante das oposições que sofremos, possamos manter-nos firmes, confiantes em Deus, rebatendo a acusação dos inimigos, dizendo: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Que Deus nos abençoe. Que você fique firme no propósito de glorificar a Deus aí mesmo, no seu confinamento, na sua quarentena,
Fique firme nisso, sabendo de que esta é a coisa mais certa que temos que fazer. Se nos mantivermos em quarentena, não vamos atrapalhar, não é, o combate ao novo coronavírus. Nós vamos enfrentá-lo com oração, com recolhimento, com critério na hora que tivermos que deixar as nossas casas. E enquanto isso, aproveitemos para estar na presença de Deus em oração, que Deus possa abençoar a todos nós. Amém. Vou orar por sua vida neste momento. Ó Deus, nós encerramos aqui esta palavra de hoje e eu quero te pedir que o teu bom Espírito traduza melhor ao entendimento do teu servo, da tua serva, esta palavra que foi pronunciada, que todos nós possamos ser prudentes como Neemias, sábios, que possamos conhecer de fato, de perto, a realidade que nos cerca e que depois que de fato conhecermos bem, nós possamos compartilhar aquilo que o Senhor tem posto em nosso coração para realizar e que o teu bom Espírito também, Senhor, mova as pessoas a quererem se unir a nós na realização da coisa que é certa, que glorifica o teu santo nome. Que possamos rebater as acusações do diabo, dos seus anjos, dos nossos inimigos, com a confiança de que o Senhor nos fará vitoriosos naquilo que fazemos, que glorifica o teu nome. Eu oro por cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento nós vamos então ministrar a ceia do Senhor. E eu vou pedir à diaconisa Rita que faça uma oração a Deus, consagrando os elementos. O pão, que simboliza o corpo do Senhor, e o suco de uva, que representa o sangue do Senhor. Você vai fazer o mesmo aí agora em sua casa, você vai ministrar a ceia à sua família. Você pode fazer agora junto comigo, não é? Nós temos aqui pão e temos aqui suco de uva. O pão vai simbolizar o corpo do Senhor. E o suco de uva vai simbolizar o sangue que o Senhor derramou por nós na cruz. E Paulo diz que devemos ser anunciantes da morte do Senhor até que ele venha. Então a Rita vai nesta hora orar ao Senhor Deus, pedindo a Ele que abençoe e consagre estes elementos que passarão a simbolizar o sangue de Jesus e o corpo de Jesus. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos em Tua presença nesta hora. Amém. Para celebrarmos a ceia do Senhor, para relembrarmos, Senhor, a morte do Senhor e a Tua ressurreição. Ó Deus, nos alegramos Amém. em Ti, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente em todos os momentos das nossas vidas, Amém. da nossa existência, porque o Senhor é o Deus que está perto e está longe, não importa o lugar que cada um esteja nesta hora, mas que sabemos que a Tua presença é real, Senhor, em todos os lugares nesse universo. Ó Deus, consagramos esses elementos a Ti, consagramos o pão representando o corpo de Cristo e consagramos a Ti, Senhor, o suco de uva representando o sangue de Jesus que foi doado em favor de toda a humanidade. Nós Te louvamos pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela vida que Jesus deu por todos nós. Amém. Amém. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos comer o pão em nome do Senhor Jesus.
Você também aí na sua casa, agora pegue o seu pão, pão que simboliza o corpo do Senhor, que foi moído na cruz por nós. Jesus Cristo foi torturado, não é? O salmista diz que fizeram sulcos em suas costas. Ele sofreu a nossa morte, a morte que nos era merecida, e o seu corpo foi moído por todos nós. Então comamos o pão, símbolo do corpo do Senhor, em nome do Senhor. A partir do versículo 25 de 1 Coríntios 11, a palavra de Deus diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós vamos também tomar do cálice, o cálice que é símbolo do sangue do Senhor, que foi derramado na cruz em nosso lugar. E Paulo diz que ao tomarmos deste cálice, ao comermos este pão e tomarmos este cálice, estamos revelando que somos comprometidos em anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Anunciar, sobretudo, com as nossas vidas e também com as nossas palavras, para que as pessoas se convertam ao Senhor Jesus Cristo e recebam dele a purificação dos pecados. Então eu sirvo aqui a irmã Rita e você vai servir agora a sua família neste momento tão simbólico e tão especial. Nós celebramos esta ceia, lembrando também que durante muitos anos de nossa vida a celebramos junto com a nossa irmã Alcione, e agora agradecemos a Deus porque ela está na sua presença. Ela sofreu durante muitos anos acamada, mas agora ela está livre de todo sofrimento, está na presença do Senhor, e com ela um dia vamos tomar lá na glória esta mesma ceia. Assim também é nessa esperança que nós vamos tomar a ceia do Senhor, de que tomaremos aqui neste mundo, mas tomaremos lá nos céus junto com o Senhor um dia. Espero que no próximo mês nós estejamos liberados para nos encontrarmos ali na IBAN e juntos tomarmos a ceia do Senhor, numa grande festa, numa grande celebração. Todos nós sentimos esse tempo presente de dificuldades e todos nós estamos orando. Eu agradeço a Deus porque você crê no Evangelho e porque você está orando. Que você fique firme na sua fé, junto com a sua família, com a sua parentela, e que juntos possamos, como disse, logo tomarmos esta ceia ali na nossa casa de oração, ali na IBAN. Nós vamos beber, beba também junto com a sua família a ceia do Senhor. Ó nosso Deus, nós te agradecemos por esta ceia inusitada, diferente. Nós te agradecemos, Senhor, por nossas vidas, por nossas famílias. Pedimos nesta hora que o Senhor esteja confortando o Elias, suas irmãs, os netos da irmã Alcione, a nossa irmã Isabel, a sua parentela nesta hora. Muito obrigado, Senhor, porque durante toda a sua vida, a tua serva Alcione foi um exemplo para todos nós. Muito obrigado por isso, que somos agradecidos pela bênção de sermos cristãos e pela certeza que um dia, Senhor, vamos nos encontrar com ela lá na glória, lá na tua presença, junto com todos os irmãos e irmãs que já estão na igreja triunfante. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.